Opa, tudo bom, Chico? Chico, Fala, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? boa noite. Tudo bem e você? Tudo certo. Deixa eu me posicionar o celular aqui. Joia. Marli, Boa noite, Marcelo. boa noite, Marli, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Marli. Boa noite, Boa Chico. noite, pessoal. Boa Opa, noite, Carlos, boa Carlos. noite. Tudo jóia aí? Tudo jóia. Hoje a gente tem uma pessoa nova, que é o meu filho, o Felipe, tá? Tá entrando agora aí. Uhum. Como é que tá o Parma, Marli? Agora também, a gente não conseguiu levar ele para Ribeirão, mas passamos ele aqui no neurologista. Certo. Aí ele nos tranquilizou um pouco mais. Uhum. E estamos aguardando, né? Vai dar tudo certo. Dia 29 é retorno. Oi, Felipe, seja bem-vindo, filho. Oi, pai, boa noite. Obrigado. Boa noite, bem-vindo, Felipe. Obrigado. Boa noite, Boa Felipe. noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Será a Margarida, né? Falta ela só. Essa semana eu coloquei na semana, acho que a Marli viu, né, Marli? O link, né? Lá no Facebook, no nosso grupo. Eu vou colocar toda vez agora, Tá certo. né? Quando alguém quiser participar, Eu vem. andei convidando algumas pessoas. Uhum. Espero que aceitem, né? Sim. A gente, como diz o outro, a gente tem que ir tentando pegar. Sim, sim. Com certeza. Eis que ela entra, Margarida. Boa noite, Margarida. Boa noite, Boa Tudo noite, bem? Margarida. tudo bem, obrigada. E por aí também? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, Conceição. Boa noite, Marli, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Margarida, tem o meu filho Felipe, que também está aí, tá? No grupo. Ele está Sim. participando. Uhum. Né? Sim, Boa noite, tudo bom? boa noite. Felipe, a nossa amiga Margarida está em Portugal. Olha só que legal. Muito bem. Gente, antes de começar qualquer coisa, eu queria novamente pedir desculpa por domingo passado. Uns 2 dias antes, né, Carlos, eu falei com você sobre a possibilidade de eu não participar. E eu havia deixado, eu achei que funcionaria o link anterior, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu dou aula online e funcionou algumas vezes. Não sei o que aconteceu, mas é bom que isso tenha acontecido, porque aí eu já estou me preparando para que isso não aconteça mais. Ou seja, uma segunda opção. Se qualquer um de nós faltar, na verdade, o problema é se eu faltar, né? Porque como o link está no meu nome, então aí é que complica. Mas eu estou tomando as providências para que isso não aconteça novamente, tá? Mas o Chico deu um jeito, o Santo Chico. Chico é bacana, Chico é nota 1000. Olha o nome, Chico. Foi ótimo. Nossa, ele salvou a É. pátria. Chico de mas- Assis, Chico Xavier, é Chico? É, Chico. Ok. Imagina. Bom, posto isso, Carlos, fica à vontade, meu amigo. Então, vamos, para dar início, vamos acalmar os nossos corações, vamos serenar as nossas mentes, vamos
elevar esse pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre maior e irmão querido, ao nosso guia, mentor, anjo de guarda, enfim, esse irmão que nos acompanha, equipe espiritual que está conosco em todos os nossos estudos, que também nos acompanha para nos auxiliar, para nos amparar. Que possamos estar de mente e corações abertos para receber essas orientações. E que esse estudo seja realizado com muita dedicação, com muito carinho da nossa parte. E que depois ele se torne em efetivo aprendizado com as nossas atitudes no nosso dia a dia. Que aqueles irmãos que são trazidos aqui para junto de nós estudar, possam também, igualmente a nós, sair mais esclarecidos, mais fortalecidos, mais preparados. Que tenhamos uma reunião com muito carinho e amor de nossa parte. Que assim seja. Seja. Bom, vamos lá. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver dos itens 1 a 3. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, Marcos, capítulo 8, de 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João. Mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Marcos, capítulo 6, 14 e 15, Lucas, capítulo 9, 7, 8 e 9. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, 11, 12 e 13. Bom, aqui, com relação à reencarnação, nós percebemos que esses três textos falam um pouco sobre isto, não com esse título, com esse nome, porque o nome reencarnação a gente só vai ver depois com Allan Kardec. Até então, ressurreição era a palavra. Os judeus, a gente percebe nesses três textos aqui, que os judeus já entendiam que existia a reencarnação. Com outro nome, mas existia. Essa reencarnação, se não me falha a memória, foi no ano 553 que ela deixou de ser aceita pela Igreja Católica por conta de uma mulher de um rei que não queria, porque ela tinha sido prostituta. E ela queria, então, como que eu vou nascer de novo? Então, ela pediu para o marido, num concílio dos papas, dissesse para eles que não era para ter mais reencarnação, não se fala mais disso. Não com o nome reencarnação, mas com o nome ressurreição. Então, e ele fez com que os papas tirassem isso do contexto.
não vou falar que é a Bíblia, mas do contexto da igreja. Então, isso não se estudou mais. Então, a reencarnação, vista como ressurreição, ela vem desde muito tempo. Não é de hoje que existe. Só que nós temos que estudar hoje com o termo reencarnação dentro do Espiritismo, que é justamente o termo que Kardec adotou lá quando começou a desenvolver a doutrina, nos anos de 1857. Inclusive, nós estaremos estudando no Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda também todo domingo, a partir da questão, se não me falha a memória, 166, no capítulo 4 também, nós vamos estudar a reencarnação, como ela é feita. Então, ressurreição e reencarnação, para esse nosso estudo, elas têm o mesmo sentido. Muito embora, se você falar assim, ressurreição não é igual. No contexto atual de hoje, ressurreição é ressurreição do corpo, o que não é o nosso caso. Nós falamos da ressurreição, da reencarnação espírito. É o espírito que volta. Tanto que, quando a gente diz, né, é comum a gente dizer assim, meu espírito à noite sai. E, na verdade, se a gente for interpretar ao pé da letra, está errado. Porque não é o meu espírito que sai. O meu espírito é que é o dono de tudo e tem um corpo. Enquanto o meu corpo está descansando, o dono dele, que sou eu verdadeiramente, sai. E para onde eu vou? Para onde o meu hálito mental me levar. Se eu sou de baladas, para as baladas. Se eu sou de orgias, para as orgias. Se eu sou do estudo, para os estudos. Então, a gente precisa entender que quando fala de reencarnação, está falando da elevação do nosso espírito. Nós não estamos reencarnando para a gente pagar dívidas passadas. A gente reencarna para a gente evoluir. E se a gente não faz uma lição, é porque a gente não aprendeu essa lição. Então, essa lição nós precisamos aprender, precisamos fazer com que ela faça parte do nosso dia a dia. É isso. Perfeito. E João Batista, ele desencarnou 27 depois de Cristo. Então, ele viveu 2 anos antes de Cristo até 27. E Elias, 9 séculos antes de Cristo. Então, as reencarnações também não são tão fáceis assim para se ter, né? Sim. Algum complemento, pessoal? E agora cada vez menos, né? Ninguém quer ter filhos. Então, é por isso que a gente tem que aproveitar a nossa, né? Uhum. Essa semana, posso colocar aqui, se vocês não se importam? Pode? Claro. Essa semana eu falei para vocês que eu tenho esse problema de dar um sono, né? Então, fiquei sonada, deitei na cama, apaguei. E aí eu vi um homem carregando a mão de uma criança, mas eu não via nem ele, eu via a vestimenta dele, de chapéu, roupas antigas, sabe? E a criança eu não via, carregava a criança. Eu tentava acordar, mas eu não conseguia. Então, onde você está falando, né? O espírito que é o dono, né? Então, é o dono do corpo. Tanto é que, veja bem, eu tentava acordar e eu não conseguia. Porque eu precisava ver, acompanhar aquelas pessoas, né? Ele e a criança. Então, quando eu consegui acordar, tal, cheguei na cozinha, o telefone tocou. Era minha filha. Ela falou, falei para ela, nossa, tinha um sonho tão estranho. Aí contei para ela, um homem carregava a criança o tempo todo e eu junto. Ela falou, mãe, eu não quis te falar nada, mas Maria Paula está doente. Aí ela falou para mim assim, com certeza é alguém guardando ela. Ela falou para mim, sabe? Eu falei, bom, se for com essa pessoa, está muito bem guardada, porque ele não solta da mão dela o tempo todo. Então, quando você falou aí que é o espírito que manda no corpo, né? Não é isso? Exato. Então, eu percebo que a minha dificuldade em querer acordar, eu, consciente, querendo acordar, querendo sair daquela situação, mas eu não conseguia, voltava para a situação. Eu não sei, só ficou nisso, ele andando com a criança o tempo todo e eu acompanhando de longe, olhando, mas nada. Eu falei, gente, será que eu vou começar a ver coisa de novo?
Às vezes a gente tem sonhos que não fazem sentido na primeira vista. Mas como o Carlos falou, o espírito, Marli, para ele fez sentido. Pode ter certeza. Sim, é, Só que nem sempre é permitido a gente lembrar de tudo, né? Mas fica tranquila que você lembrou do que precisava, é verdade. né? Exatamente. Não, mas se ele estava amparando a minha neta, eu agradeci muito, Sim. porque ela precisava dele e isso que era importante, que ele estava lá ajudando, auxiliando, e eu tenho minha eterna gratidão. Mas como é que ela tá, sua netinha? Tá... Agora ela está bem, tomou Ah, que bom. antibiótico, né? Uns 3 primeiros dias de Uhum. antibiótico, foi uma febre altíssima, mas no quarto dia já estabeleceu. Que bom, graças a Deus. Graças a Ah, Deus. Mas a gente vai indo, né? sobre a reencarnação, eu queria fazer só um apontamento, porque o Carlos já falou muito bem, está bem claro. Tá. É aquilo que eu venho falando já há algum tempo. A necessidade de que a gente perceba que esta reencarnação é a mais importante que a gente já teve. Por quê? Porque nós estamos em transição, né? Se a gente não utilizar bem a nossa vida de hoje, que nós temos agora, provavelmente nós não vamos reencarnar aqui mais, né? Porque vocês sabem, nós estamos em transição, é um período de tempo, né? Não é um passe de mágica, né? Como já discutimos isso, mas essa é a última chance para quem está encarnado, né? Obviamente, quando a gente fala de pessoas, espíritos, né? Cada um é um caso. Eu não acho que seja uma coisa tão rígida, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que estar muito preocupado com isso, né? Realmente é um momento bastante importante que a gente está vivendo. E que felicidade de nós estarmos vivendo esse momento. Difícil, mas de depuração. Perdão, é uma dádiva, né? Certo? Mais alguém? Margarida, Chico, Felipe? Eu queria pôr também uma dúvida. Às vezes a gente sonha e, passados uns dias, as coisas acontecem, aquelas coisas que a gente sonhou acontecem exatamente como estava no sonho. Também é o nosso, como o senhor Carlos falou. É o espírito. Sim. Olha, pode ser que sim. A gente precisa. Não há uma receita que tudo o que acontece é dessa forma. Mas, normalmente, nós, quando a gente. Toda noite, o corpo fica lá estirado na cama e nós saímos. Então, o que a gente vê? Às vezes a gente vai lembrar e transforma então um sonho. Às vezes a gente vai ver e vai se materializar. Então, como o caso da Marli, ela fala desse sonho que ela teve. Então, a gente precisa sempre interpretar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai sonhar e não vai lembrar de nada. Eu sou daqueles que mal lembro de alguma coisa. Mas pode ser assim. Às vezes a gente tem a oportunidade de ter uma janelinha aberta. É o chamado déjà vu, né? Que a gente tem. A gente acaba assim, ou por sono, né? Dormindo a gente vai, sim, às vezes até em vidas passadas, isso ocorre. Tem um filme aí que fala, né? Que ela lembra? Não sei se vocês chegaram a assistir. Qual filme? Eu vou pegar e eu ponho no grupo o nome do filme, tá? Por favor. Ela, na vida atual, ela começa a lembrar. Isso foi registrado, catalogado até por igrejas católicas. E realmente ela ainda encontra os filhos dela. Ela desencarnou, volta
Oi? Desculpa cortar a senhora. Esse filme chama Minha Vida na Outra Vida, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. Ah, Minha isso, eu vida já assisti esse filme. É né? Então, ótimo. assim, é esse mesmo. Isso. Margarida, o que acontece também é o seguinte: o que acontece? Quando o espírito está fora do corpo, nós nos inteiramos na nossa verdadeira personalidade. A gente tem uma visão mais ampla, porque o espírito ele tem uma visão mais ampla. Então, não é que a gente prevê o futuro, a gente percebe o que pode vir a acontecer no futuro. Não é uma coisa assim mágica, é uma coisa lógica, né? Porque nós, como espíritos, nós temos uma visão mais longa. A gente consegue enxergar mais longe, né? Porque a gente está sobre a matéria. A gente não tem o impedimento da matéria. Mas isso é possível, sim. Com certeza. Pode acontecer. Assim como também a gente dormir, pronto, já acontece algumas vezes comigo, tanto os sonhos, tanto isso que eu estou agora a dizer também. Às vezes estou a dormir e no meu sono, né? Eu não sei explicar muito bem, mas no meu sono, no meu sonho, sei lá, alguém a falar comigo, eu só sei que é uma voz muito carinhosa, mas se me perguntarem se é homem, se é mulher, eu não sei definir. Sei que vem, às vezes é como se eu estivesse ali a noite inteira, me aconselhar, me acalmar, não sei explicar, não sei se alguém já sentiu isso, mas muita vez me acontece isso. Sim. Existe uma outra ocorrência que não é bem o sonho, né? É o desdobramento, certo, Carlos? Sim. É isso mesmo. Mas aí a gente vai estudar sobre o desdobramento. Mas ele é um pouco diferente do sonho, porque é como se fosse um sonho. Eu estou esquecendo a palavra, um sonho mais real, né? Me Você ajuda aí, cara, recebe, me ajuda, pessoal. É você concreto, recebe, é mais concreto. você recebe a visita, seja do seu amigo espiritual, guia, mentor, enfim, ou seu anjo de guarda, a conversar com você. Então, ele vem para Exatamente. te dar uma orientação. Ele te orienta, ele conversa contigo. E esses dias eu estava assistindo um programa e... quem é meu anjo de guarda? Como é o meu nome dele? Aí foi dito, não tem a menor necessidade de você saber qual é o meu nome. O importante é que a gente tenha uma boa afinidade e estejamos juntos. Uhum. Por quê? Às vezes é um nome pomposo, a gente vai ficar, né? Cheio. Se achando. Exatamente. E às vezes não é. Nossa, mas que, né? Coisa, né? Por que não é um outro? Então, não tem nome. É uma pessoa, um amigo que vem, te orienta. E é como o Marcelo falou, é o desdobramento. O que é o desdobramento? Você, o espírito, deixa o corpo ali e às vezes não precisa estar dormindo, não. Às vezes é só uma breve cochilada que você dá e isso acontece. Porque não pode ser que você totalmente acordada, porque senão, como é que faz para isso acontecer? Seria só completamente acordado, seria através de intuição. Você receberia a intuição desse seu anjo de guarda, desse seu amigo espiritual, dizendo o que você deve fazer, como fazer. Se é no desdobramento, você vai estar semi-acordado ou, às vezes, inconsciente. Eu lembrei a palavra, é sonho lúcido. Mas eu só tenho isso desde criança. Eu, quando era miúda, o meu pai me mandou para aqui, cresci com uma tia. Então, eu de pequenina, eu dormia e eu via algo. Eu era tipo a empregada da casa da minha tia. Então, quando eu dormia, eu chorava muito, eu rezava muito. Então, quando eu dormia, aparecia sempre no fundo dos pés da cama, aparecia sempre uma coisa branca, uma coisa iluminada branca. Mas eu, criança, né? Medo, me tapava e ficava assim, a sério. E pronto, Uhum. quando eu começo a andar assim mais na linha,
Então, essa voz volta. Se eu andar mais estressada, mais de outra forma, não. Mas se eu tiver calma, se eu não sei o quê, está lá. Então, uma vez fui ao centro espírita e lá também me disseram, menina, você já passou por muito, mas o que você tem é muito bom. Mas pronto, a gente às vezes sofre, né? Mas pronto, aprendendo, estou a aprender. Isso é muito bom. Todos nós estamos, né? Ok. Chico, quer falar alguma coisa, filho? É só linkar, dar um reforçado do que o Carlos falou e até você falou, os sonhos, né? E até a nossa intuição pode ser sim uma vozinha ali de algum espírito protetor, né? Que não necessariamente tem que ter nome, mas você pode dar um nome para ele, enfim, pensar que é um ente querido, uma pessoa querida que já se foi, mas sempre pensar nisso e pensar no melhor, né? Sim. Felipe, alguma observação? Não, eu só queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu não sei se tem relação, mas eu tenho muito aquela paralisia do sono. E eu queria saber se isso tem alguma relação com o espiritismo. Ou se não. Não o espiritismo, mas ele está relacionado, até onde eu sei, né? O Carlos, a Marli, vocês podem falar mais. Mas até onde eu sei, está relacionado ao desdobramento, né? É uma fase dele. Sim. Então, o que você deve fazer é manter a calma. Manter calma, você não vai acontecer nada com você. Né? Sim, no começo eu ficava desesperado, mas agora não. já Eu tenho consigo paralisia do controlar. sono. Eu tenho paralisia do sono às vezes. No meu caso, eu ouço, né? Algumas coisas bastante estranhas, vamos dizer assim. Mas é se você manter a calma. É difícil. Para mim é difícil. Mas se você mantiver a calma, ou fizer uma oração, com o tempo você pode desenvolver isso em desdobramento. Tá? Tá bom. Felipe, quando eu apresentei essa mesma pergunta, eu fui orientada no centro do Geo, onde eu frequentava na Praia Grande, a não deixar de orar na hora que eu durmo, para que eu tenha boas vibrações, Sim. possa emanar coisas positivas. Isso tem muito a ver quando você ora, quando você tem dorme com pensamento positivo. Você vai ver que isso aí vai começar, pelo menos para mim, ao desdobrar, eu fazer encontro com meu mentor, com pessoas queridas, sabe? E me trazia bastante tranquilidade. Então, acho que a vibração é muito importante. Sim. Gente, a semana do dia 18, Carlos sabe, Felipe também sabe. O Chico também. Eu orei muito, vocês não têm ideia. Acho que é o período da minha vida que eu mais orei, porque foi complicado. Mas, olha, funciona, viu? Funciona. Sempre tem alguém perto da gente para nos ajudar. Com certeza. Com certeza. Bom, mais alguma coisa? Podemos fazer o Livro dos Espíritos? Podemos. É um assunto muito... todos os assuntos são interessantes, né? Mas esse, especialmente, eu acho muito interessante. Que é o espírito e a matéria. Né? Então, a pergunta número 21, espírito e matéria. O Felipe, você está com o Livro dos Espíritos aí? Não? Não, acho que eu não tenho. Tá. Não tem? Seu próximo presente, mano. Por favor. Então eu vou compartilhar aqui o meu livro para que você possa ver, tá? Pergunta número 21 é... outra coisa que eu quero perguntar para vocês, antes de começar.
São muitas perguntas, vai do 21 até 28. 28, né? É. Então, o que vocês acham? A gente divide? Vocês que sabem. Na minha opinião, é melhor. Para a gente estudar com um pouco mais de segurança. Calma. Certo, perfeito. Então, como são 21 a 28, são 9 perguntas, né? 8. Eu vou fazer 4, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Gente, da época de Kardec até hoje, a ideia de universo ela tem modificado muito, né? Por exemplo, na época dele não se falava em multiverso, né? Hoje é uma realidade que se estuda na física, né? Não se sabia, por exemplo, assim, uma ideia muito aprofundada sobre o Big Bang, que é a origem do universo. Não se sabia, bom, pelo menos o ser humano até hoje enxergou até 14 bilhões de anos-luz, né? Mas a gente não sabe se esse é o início. Então, a gente sabe muito mais hoje do que naquela época. E aí, aquela velha frase, né, o que Kardec disse. Bom, não foi exatamente isso que ele falou, mas passando a régua, se atualize pela ciência, através da ciência, né? E é o que a gente deve fazer. Mas vai demorar muito tempo ainda para a gente saber exatamente como surgiu tudo, né? Hoje o que a gente tem são só ideias. Sim, e aqui mesmo, o que ele fala? Deus não fica ocioso. Exatamente. Então, quer dizer, como ele não fica ocioso, de lá para cá muita coisa mudou e daqui para frente vai continuar mudando. Sim, exatamente. A gente não sabe se é um ciclo, são ciclos que vão e vêm. Não tem como saber, né? Eu acho que isso está relacionado diretamente a entender Deus. E pelo menos eu estou muito longe de entender, né? Muito longe. Todos nós, né? Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Pergunta A, 22A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Observação de Kardec. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Outra coisa, né? Exatamente, o espírito deu essa ideia para o Kardec. Hoje a gente tem o plasma, que é um outro estado da matéria, que naquela época nem se imaginava. Nós temos a energia, né? Einstein mostrou que energia e matéria são um e outro, só que em estados diferentes. Então, a gente tem muito o que aprender ainda, né? Muito. Sim, sem dúvida. Perdão. Desculpa. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. 23A. Qual a natureza íntima do espírito?
Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Eu vou ler mais uma, né? A 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Bom, o que dizer do espírito, né? A única coisa que a gente sabe é que não é matéria. É alguma outra coisa. Agora, o que é essa outra coisa? Por algum tempo a gente não vai saber. E a inteligência, a gente vê, ele fala, né? A inteligência é um atributo do espírito, né? Porque, como nós sabemos, né? A vida verdadeira é a do espírito. Isso aqui é só um veículo que nós utilizamos para evoluir, como o Carlos já falou. E a inteligência é um atributo do espírito, assim como, por exemplo, o cheiro é um atributo da matéria. Ou seja, mas o cheiro não é a matéria, perceberam? São coisas diferentes. É uma qualidade. Então, quando nós temos as nossas ideias, na verdade é o nosso espírito que está tendo a ideia, não nossa matéria. A nossa matéria, ela é só um veículo que nós utilizamos para transmitir a nossa ideia. E é um veículo muito defeituoso, né? Porque, na verdade, a gente não lembra tudo como espírito, né? Como a gente acabou de falar que a Margarida falou sobre o sonho, né? Aliás, a Marli, a gente lembra só aquilo que deve, porque quem que nos freia? A matéria, né? Nós nascemos, quando nós renascemos, nós não lembramos de muita coisa, né? Às vezes a gente tem alguma ideia, alguma coisa, né? Mas nós não sabemos o que fomos nas outras vidas, né? Então, o espírito, o que é o espírito? Ainda não existe uma definição boa, mas uma coisa é certa, não é matéria, é alguma outra coisa. Bom, é isso, a gente fica com a 20... Nossa, 25 para a próxima. 25 para a próxima, certo, gente? Tá? Vou até marcar aqui já. Sim. Algum comentário, gente? Fique à vontade aí. Agora já falei demais. Foi claro. Foi claro, Marcelo. Porque, na verdade, ainda a gente está tão longe de saber, né, tudo sobre espírito. Então, o que se pode saber, você já disse. Pelo menos vamos entender. Ninguém vai fazer pergunta? Eu não acredito. Margarida. Vamos lá, gente. Perguntas. Não tem. Chico, Felipe. Não, sem perguntas. Por aqui, tranquilo. Eita. Carlos, quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, tá de boa. Ok. Ficou claro. Ok, gente. Bom, eu acho que é isso, então, né? O encerramento é a Marli, né, Marli? Sim. Então, podemos encerrar? Podemos. Ok. Então, vamos liberando nossas mentes, tranquilizando nossos pensamentos, voltando para o lado positivo, para que a gente possa fazer uma boa vibração, né? Vamos pedindo a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que nos conduza até Jesus Cristo e que Jesus possa interceder por nós junto ao Criador. E assim, mais harmonizados, vamos abrindo nossos corações
e doando o que temos de melhor em forma de vibrações. Vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e seus países, pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho, por todas as religiões, vibrando com muita luz, por todos os profissionais da área da saúde, pelos hospitais, centros de saúde, abrigos, asilos, orfanatos, presídio, e onde houver um leito de dor, que lá Jesus possa levar acalento e amor. Vibrando por todos que se encontram em situação de rua, que eles tenham abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé. Vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desafetos desencarnados. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor nos nossos relacionamentos e compreensão com todos aqueles que ainda não nos compreendem. Vibramos por cada irmão que está na nossa lista de oração, que eles possam receber luz emanada de Cristo e luz emanada dos Espíritos Consoladores. Vibramos também pela Aliança Espírita Evangélica e suas elevadas ideias. Vibrando pelo nosso estudo, solicitando ao nosso mentor individual, cada um deles, que sempre que for possível, possa estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus. Mentalizem Jesus, entrando no nosso lar, envolvendo a todos com muita luz, serenidade e fortalecimento. Deixamos aqui uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Para encerrarmos, eu pediria ao irmão Chico que fizesse para nós o Pai Nosso, se for possível. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Sim. Antes de encerrar, queria perguntar uma coisa para a Marli. Marli, esse ano você vai fazer aquelas coisas deliciosas de jabuticaba? Eu estou pretendendo, né? Depois dessa tempestade maravilhosa, né? Que eu já cumpri, pelo menos essa eu estou livre. Eu estou esperando que sim. O que você gostaria? Saibam que ela faz pudim de jabuticaba, né? Sorvete, nossa, sorvete de jabuticaba. Ô, Margarida, jabuticaba é uma fruta aqui da nossa região, tá? Ela parece uma uva, ela é pretinha. É bastante gostosa. Conhece? Não. Não? É muito boa. A Marli pode até mandar para Portugal se quiser, né, Marli?
Até vou estar a precisar de umas coisitas. Ok. Bom, é isso aí, gente. Que a nossa semana seja muito boa, em nome de Jesus, né? Que tudo aconteça a contento. Um abraço para vocês e até a próxima, né? Um abraço a todos, até domingo. Deus quiser. Boa Abraço noite. a Boa todos. noite para Boa todos. Boa semana. Uma boa semana a todos, muita luz, Felipe, Chico, Margarida, Carlos e Marcelo. Você também, Marli, para todo mundo. Obrigado, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.